Bonsoir, você chegou ao mais do mesmo. Deixa eu olhar aqui para botar a legenda. Pronto, ó, já pronto, agora sim. O Mais do Mesmo é um programa produzido pela Igreja Reformada Luz para as Nações de Montreal e tem como propósito principal falar mais da mesma Escritura, mais das mesmas doutrinas e mais do mesmo Cristo. A única novidade que a gente busca aqui é a novidade de vida. O Mais do Mesmo é sempre ao vivo, quem não está ao vivo hoje sou eu, direcionado primeiramente aos irmãos da Igreja Reformada Luz para as Nações de Montreal, nossa querida ILPN, mas a gente quer dizer que você que não congrega conosco e chegou aqui pela providência divina, nada é por acaso, é mais do que bem-vindo, você é nosso convidado, né? Para estar conosco de segunda a sexta, às 18 horas e 2 minutos, no horário aqui de Montreal, 19 horas e 2 minutos, no horário de Brasília. Sempre às 18 horas e 2 minutos, para a gente se lembrar, de segunda a sexta, aquilo que o salmista diz no Salmo 18, versículo 2: O Senhor é a minha rocha, minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e minha torre de proteção. Quem assiste o programa ao vivo e está logado e participa do chat do YouTube ganha um boa noite personalizado. E quem assistir depois vai ganhar aquele abraço apertado no final do programa. Então vamos trabalhar, que é segunda-feira e eu estou numa pressa louca aqui para dar tempo de fazer tudo que eu tenho para fazer de noite. Estou deixando o programa gravado quase que correndo. Meus irmãos queridos, Jesus faz uma afirmação no Sermão da Montanha, né, que vai servir como norte para a gente, para toda a reflexão dessa semana, ainda antes de dar o título da semana, né? Acho que você já viu aí no thumb, mas fica aí a dica. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, 21, lá no Sermão da Montanha, né? Ele ensina, Jesus nos ensina que aonde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Então, a partir desse ensino, eu queria começar essa semana fazendo uma pergunta a você. É uma pergunta simples. Onde está o seu coração? Quais são as coisas que você tem buscado, né? Quais são os seus alvos, quais são as suas metas de vida. Então, apesar da pergunta ser simples, eu disse que era simples, a resposta talvez não seja, né? Exige um pouco de reflexão. Então, eu queria que a gente deixasse ela em suspensão nessa semana toda, né? Ficar olhando para ela com bastante critério, tentando indagar o nosso próprio coração. Porque talvez a resposta seja um pouco mais, seja um pouco diferente daquilo que talvez a indicação bíblica nos dê. Então, para a gente direcionar toda essa nossa prosa aí semanal, de uma maneira mais específica, ainda quero. Lembrando que o Senhor é capaz de realizar, né, todas as coisas que Ele deseja. A minha pergunta para você é assim: o que você tem buscado em Deus? Né? Qual é o tesouro que você tem buscado? É porque ali está o seu coração. Então, como eu recomendei, deixa essa pergunta, sugeri, né? Deixa essa pergunta ecoando na sua mente durante os programas da semana, porque a gente vai falar um pouco sobre algumas denúncias que Paulo, né, o nosso irmão Paulo, nosso apóstolo Paulo, faz quando ele está escrevendo para o seu discípulo Timóteo. Então a gente vai estar olhando um pouquinho a carta de Timóteo. E a fórmula que o apóstolo Paulo usa é tu, porém. Né? Então, é, mas sem que eu me desse conta, talvez tenha te soado uma campainha, tenha ring a bell, né? Ring a bell aí na sua cabeça, porque há um ano atrás, exatamente um ano atrás, nós falamos de um tema muito similar sob o título Nós, porém. Em vez de tu, porém, nós falamos nós, porém. Foi de 21/4 que ele foi ao ar. Então, agora, nesta coincidência, um ano depois, hoje, dia 22/4, veio de novo esse desejo de falar sobre esse tema. Nessa semana, eu vou usar a fórmula, para não repetir o título, né, eu vou usar a fórmula mais ou menos parecida com a que a minha mãe usava. Né? Olha, aí eu geralmente argumentava, né? Ô mãe, mas todo mundo pode. Aí ela fala assim: eles podem, você não. Né? Então, afinal, quem nunca achou o pai ou a mãe dos outros mais legal, né? Porque eles faziam coisas que os nossos pais, né, não deixavam. E graças a Deus por isso. Né? Bom, como hoje é dia de introdução, eu só quero indicar o caminho que a gente vai percorrer seguindo aí os primeiros versículos da carta, né? Logo no capítulo 1 da primeira carta de Timóteo. E eu queria deixar com esse texto o terreno preparado para essa semana. Então a gente ainda hoje não vai comentar os textos, eu só queria dar uma indicação daqui por onde a gente vai andar para que você possa preparar o seu coração e também buscar o Senhor, né, para isso. Bom, primeiro, o texto que a gente vai ler está na primeira carta de Timóteo, como eu disse, no capítulo 1, dos versículos 3 aos versículos 7, que diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo, né? Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia,
pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso, para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo dessa demonstração é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. E essa ousadia e esses que pretendem ser mestres da lei serão os objetos aqui das nossas falas durante a semana. Então, se já falamos sobre a armadilha, você deve lembrar desse tema ainda, se já falamos também sobre falsos mestres, nessa semana eu queria pretendo encerrar, ao menos provisoriamente, né, essa trilogia que ficou distribuída aí, né, quase que sutilmente, falando um pouco também sobre as doutrinas e fábulas, né, que têm atraído alguns crentes e definido seus alvos quando buscam a Deus. Então, eu perguntei a você, o que é que buscamos quando buscamos a Deus, né? Essa pergunta, inclusive, é feita por Agostinho, já falei dela pelo menos umas 2 vezes aqui, desde que eu comecei a fazer os programas para a ILPN, mas a questão é, o que é que temos buscado? Então, a gente vai ver o que é que tem nos ensinado a buscar, o que é que os mestres, né? E aqui se é que eu posso me incluir entre eles, mas pelo menos tem a pretensão de ensinar alguma coisa, como pastor, o que é que temos ensinado a cada um, o que é que temos sido ensinados a buscar? Essa é a nossa reflexão de semana. Então, será que buscando a Deus você tem tentado se tornar um super-humano, né? Um X-Men, alguma coisa desse tipo? Poderes especiais, né? Então, será que é isso que você tem buscado? Tem buscado a Deus para obter tais poderes e se tornar uma pessoa poderosa? Será que buscando a Deus você pretende resolver os seus problemas de saúde? Será que buscando a Deus você está pedindo para ficar mais rico, mais livre, mais casado? Né? Talvez você seja solteiro, tenha dois para casar. Eu quero dizer que, de alguma maneira, irmãos, buscar com zelo os dons, buscar a saúde, né? Que Deus possa curar. Acabei aqui, antes de começar o programa, acabei de fazer uma oração para que Deus possa me ajudar aqui numa inflamação de garganta bastante inoportuna, que parece estar surgindo. Acabei de pedir isso a Ele. Às vezes, né, pedimos aqui para ter uma ascensão profissional, não é o meu caso, mas muitos irmãos pedem para ter uma ascensão profissional ou manter-se no emprego, né? Isso é lícito também. A liberdade em Cristo é sempre bem-vinda. Então, todos esses motivos de oração, incluindo o casamento, são motivos lícitos. Mas será que buscamos a Deus só para isso? Ou será que buscamos a Deus pelo que Ele é, né? Então, enfim, é sobre esse mercado de bênçãos que tem sido oferecido tanto aí pela internet. Eu acompanho não só igrejas do Brasil, mas como igrejas americanas, sobretudo igrejas americanas, e esse mercado de bênçãos não é novo, né? Só muda o tipo de bênção. Então, eu queria falar um pouco nessa semana sobre essas dificuldades, digamos assim. E para isso, eu vou precisar pedir a Deus, buscar a Deus para que me dê inteligência, sabedoria e graça, né? Para que tenha o equilíbrio para falar sobre essas coisas. E eu peço para que o Senhor nos oriente aqui durante a semana, para que foquemos naquilo que realmente importa, porque site de fuxico e canal de fuxico evangélico tem demais. Essa não será a nossa proposta enquanto pelo menos eu fizer esse programa. Então, a minha oração, e peço que vocês me ajudem nessa oração, é para que nós juntos busquemos ao Senhor para que Ele possa nos usar aqui como canal, para que a nossa oração seja para que reconheçamos finalmente que o objeto da nossa busca seja o reconhecimento da sua glória e de que Ele é digno de toda a honra, né? Então, essa seria a verdadeira adoração. Então, eu espero em Deus que seja uma boa semana de estudos, espero que, se possível, né, o Senhor nos leve a boas conclusões, principalmente sobre nós mesmos, né? E eu peço que vocês me ajudem em oração para que o Senhor nos traga a sua direção. Amém? Então é isso. Para essa semana é o que essa vai ser a nossa brincadeira. A gente vai brincar disso, tá bom? Então amanhã
A gente tem mais um programa, a gente encerra o programa de hoje. Lembrando que amanhã tem mais, a gente vai começar a discutir o tema um pouquinho mais, vou desenvolver com um pouquinho mais de tempo. Realmente o tempo hoje correu agora, não estava tudo programado e de repente despencou minha agenda e eu vou ter que resolver alguma coisa. Mas amanhã, se o senhor permitir, com mais calma e mais do mesmo livro, mais das mesmas doutrinas e mais do mesmo Cristo, a gente começa um outro programa ao vivo também, né? A ele nós devemos a nossa existência, agradecemos pelo seu favor e pedimos que ele nos direcione para que essa semana seja bênção na vida de todos nós, sobretudo se nós formos pelo Senhor admoestados, né? E a você que chegou até aqui, como prometido, fica o abraço apertado da nossa igreja. Nós desejamos que você tenha uma ótima semana e que o Senhor nos abençoe. Então, à bientôt, à la prochaine, au revoir, até mais, paz, irmãos.